Romanos 7, do 14 até 17. Vou fazer a leitura. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Amém. A partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo vinha traçando uma distinção fundamental e crucial entre lei e graça. No passado, nós estávamos debaixo da lei condicional de Deus. Deus havia dito para nós: façam isso e vocês vão viver, não façam isso e vocês vão morrer. Toda a humanidade, sem exceção, judeus e gentios, incorreram na condenação de Deus porque todos nós desobedecemos a lei eterna e bendita de Deus. Nós nos fizemos merecedores da morte, merecedores da condenação. Nós nos alienamos completamente de Deus. Por causa do nosso ato pecaminoso, por causa da nossa rebeldia, nós nos separamos completamente de Deus. Um grande abismo foi formado entre nós e o Deus eterno e bendito. Porém, em Jesus Cristo, nós recebemos graça da parte de Deus. Aquele antigo pacto, aquela antiga aliança, que essencialmente era condicional, foi completamente desfeita na pessoa de Cristo Jesus. Jesus cumpriu a condicionalidade da lei por nós. E agora Ele nos libertou da condenação, para que nós tivéssemos acesso ao Deus eterno e bendito, para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com esse Deus de quem nós havíamos nos separado. Em Jesus Cristo, a nossa comunhão com Deus é novamente habilitada. Mas reparem que essa comunhão com Deus é habilitada somente na pessoa de Jesus Cristo. Não existe uma outra maneira de nós nos achegarmos a Deus. Não existe uma outra maneira de nós nos colocarmos na presença de Deus sem que Ele nos consuma. Porque nós somos merecedores da condenação. E se nós não estivermos em Cristo, tudo que nós merecemos da parte de Deus é sua ira, é sua indignação, é sua condenação, é sua cólera. Portanto, é em Cristo Jesus, é através de Cristo Jesus que nós nos achegamos a Deus. Então, a partir do capítulo 5, Paulo vinha traçando, vinha fazendo essa diferenciação entre lei e graça. A graça, porém, não anula a lei. Cristo nos libertou não da lei. Ele nos libertou da condenação da lei, daquelas condições que a lei nos impunha para que nós fôssemos aceitos por Deus. Jesus cumpriu essas condições e agora nós podemos nos relacionar com Deus livremente. Mas isso não significa que nós possamos deixar de lado a lei de Deus. Nós ainda devemos cumprir o que Deus quer para nós. Nós ainda devemos nos submeter aos mandamentos de Deus. Em Jesus Cristo, nós somos libertos da condenação da lei, e não da lei em si. Nós ainda devemos obedecer a Deus. Os leitores da carta de Paulo aos Romanos, a essa altura, poderiam ter a impressão de que a lei, na verdade, é algo maléfico e ruim para a humanidade. Porque a nossa condenação veio através da lei. Paulo vinha utilizando um linguajar mais ou menos assim: nós somos libertos da lei, nós morremos para a lei. Os leitores, então, poderiam ter a impressão de que a lei é algo danoso, é algo que nos faz mal, é algo maldito. E a partir do versículo 7, do capítulo 7, Paulo começa a demonstrar que não. Paulo afirma, alguns versículos antes dos versículos que nós lemos hoje, que a lei de Deus é santa, justa e boa. Isso ele diz no versículo 12 do capítulo 7. Paulo então resguarda a bondade da lei de Deus. A lei não é maldita. A lei não nos trouxe... a lei não nos fez malditos. Na verdade, o grande problema da humanidade não é a lei, é o pecado. E é isso que Paulo demonstra a partir do versículo 7 do capítulo 7. Nós chegamos então, finalmente, ao texto que nós lemos hoje. Reparem, mais uma vez, que nesse trecho Paulo continua usando a primeira pessoa do singular. Ele está falando eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era assim. Mas Paulo aqui não está fazendo um discurso autobiográfico. Paulo não está falando da sua própria história. Paulo está se colocando aqui como representante, como uma amostra
da humanidade. A experiência de Paulo, aqui a partir do versículo 7, é a mesma experiência de cada ser humano que já viveu, vive e ainda vai viver sobre a face da terra. É por isso que Paulo faz uso aqui da primeira pessoa do singular. Ele é uma amostra da humanidade. Nós chegamos então, finalmente, ao versículo 14, que foi o primeiro versículo que nós lemos hoje. Sabemos que a lei é espiritual. O que Paulo quer dizer com essa afirmação? A lei é espiritual em que sentido? O que significa a lei ser espiritual? A lei só pode ser cumprida por pessoas que não estão debaixo do pecado. A lei que Deus deu à humanidade só pode ser cumprida por pessoas que não estão debaixo do pecado. É isso que significa a lei ser espiritual. A lei vem da parte de Deus. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Mas nós somos o exato oposto disso. Nós somos injustos, nós somos maus. Portanto, nós não podemos cumprir a lei de Deus, porque nós fomos infectados por esse vírus chamado pecado. Esse vírus que fatalmente nos conduzirá à morte. Quando Paulo então afirmou que a lei era espiritual, ele queria dar a entender que somente aquelas pessoas que não haviam sido infectadas pelo pecado poderiam cumprir a lei de Deus. E visto que toda a humanidade foi infectada pelo pecado, ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus. Mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Nós não apenas somos incapazes de cumprir a lei, nós também somos servos do pecado. Nós somos infectados por esse vírus terrível. Aqui Paulo traça uma distinção fundamental entre espírito e carne. Espírito e carne. Essa distinção diz respeito a duas fontes de vontade que existem em nós. Existe em nós uma vontade diabólica, uma vontade satânica, uma vontade pecaminosa. Essa vontade penetrou na humanidade por meio do pecado. Não sei se vocês lembram, mas na última aula nós falamos bastante sobre a questão do pecado de Adão e Eva, porque esse era o assunto de Paulo a partir do versículo 7 e até o versículo 13. Por meio do pecado de Adão e Eva, o primeiro casal, o pecado penetrou na humanidade. O pecado passou a compor a raça humana. E por meio disso, nós nos alienamos completamente de Deus. Nós passamos a não nos tornar mais capazes de cumprirmos as ordenanças divinas, os mandamentos divinos. O pecado infectou cada aspecto da humanidade. O pecado infectou inclusive a nossa vontade. Portanto, nós não apenas possuímos uma única fonte de vontade. Deus criou o homem, Deus criou o primeiro casal com uma vontade perfeita, com uma vontade que sempre se inclinava na direção do próprio Deus. Mas através da tentação do diabo, uma nova fonte de vontade surgiu no homem. E essas duas fontes de vontade se opõem uma à outra. Há um conflito entre essas duas vontades. A vontade que tem origem em Deus e a vontade que tem origem no pecado. E cada um de nós aqui hoje, com certeza, já provou na própria pele, na própria carne, essa oposição que existe entre essas duas fontes de vontade. A fonte de vontade pecaminosa é chamada por Paulo de carne. A fonte de vontade divina é chamada por Paulo de espírito. Existe uma oposição fatal entre essas duas fontes de vontade. Versículo 15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. O que Paulo está dizendo nesse versículo é basicamente o seguinte: eu aborreço e não aprovo o que faço, enquanto escravo do pecado, pois não faço o que tenho intenção inicial de fazer. Mas aqui nós precisamos fazer uma reflexão um tanto quanto filosófica, porque o assunto de Paulo nessa sessão é essencialmente filosófico. Nós só fazemos aquilo que nós queremos fazer. Isso já foi apontado por diversos filósofos ao longo da história. Tudo que nós fazemos é exatamente aquilo que nós queremos fazer. Mesmo quando aparentemente nós não temos muitas opções, nós fazemos o que nós queremos fazer. Suponhamos que um bandido coloque uma arma na sua cabeça e diga:
passe a carteira ou morra. Nessa situação, suas opções são reduzidas drasticamente. Você tem basicamente duas opções. Mas mesmo numa situação assim, você vai fazer aquilo que você quer fazer. Você pode entregar a sua carteira para o bandido, ou você pode não entregar e tentar desarmá-lo, ou enfim, arcar com as consequências. Nós só fazemos aquilo que nós queremos fazer. Nós somos movidos sempre pelo desejo mais forte do momento. Existem diversos desejos e vontades conflitantes dentro de nós. E nós sempre fazemos aquilo a que nos impele nosso desejo ou nossa vontade mais forte naquele momento. Então guardem essa informação. Existem muitos desejos conflitantes dentro de nós. Bom, e no versículo 15, que nós estamos considerando agora, Paulo afirma: não entendo o que faço, ou não aprovo o que faço, pois não pratico o que quero fazer, e sim o que odeio. Se nós queremos obedecer, segundo Paulo, ou seja, se nós amamos a lei de Deus, como Paulo está afirmando aqui, por que nós desobedecemos a ela? Se nós temos o desejo de cumprir o que Deus nos deu, por que nós verificamos na nossa vida desobediências atrás de desobediências? Eu acabei de falar para vocês que nós sempre agimos em conformidade com o desejo mais forte do momento. E Paulo está dizendo que nós temos o desejo de cumprir a lei de Deus. Paulo está dizendo que ele quer cumprir a lei de Deus. E se ele quer cumprir a lei de Deus, por que ele não é capaz de fazer isso? Como nós podemos conciliar o ensinamento de que nós sempre agimos de acordo com o desejo mais forte do momento, com o ensinamento de que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus, mesmo que nós queiramos cumpri-la? Como nós podemos conciliar uma coisa com a outra? E a resposta, basicamente, eu já dei para vocês. E Paulo também já deu para vocês. Nós temos diversos desejos e vontades conflitantes dentro de nós. E nós sempre agimos em conformidade com o desejo mais forte do momento. O amor que nós temos pela lei de Deus não é tudo que existe no nosso coração. Existem desejos que se opõem a esse. Eu vou tentar colocar isso no quadro para ficar mais claro para vocês. Deus nos deu a sua lei. Aqui na parte de baixo estou eu. Como eu posso me relacionar com a lei de Deus? Bom, eu posso obedecer, ou eu posso desobedecer. Segundo Paulo, o que ele quer? Segundo Paulo, ele quer obedecer à lei de Deus. Então, eu quero obedecer à lei de Deus. No entanto, que ele verifica na prática que ele desobedece à lei de Deus. Ele não é capaz de cumprir aquilo que Deus determinou para ele. A questão é, por que isso acontece? Se Paulo quer cumprir a lei de Deus, e Paulo, mais uma vez eu saliento, é uma amostra de toda a humanidade, essa é a nossa experiência, tá bom? Se nós queremos cumprir a lei de Deus, por que nós não somos capazes de fazer isso? Por que constantemente nós incorremos no pecado? A resposta é, isso não é tudo que nós queremos. Existem desejos e vontades conflitantes dentro de nós. A partir do Éden, um novo desejo nos foi indicado. A serpente soprou para Eva, lá no jardim do Éden, que se ela que se ela desobedecesse à lei de Deus, ela seria semelhante a Deus. E ela desejou ser semelhante a Deus. Então, ela passou a ter um novo desejo naquele momento. Se por um lado nós queremos obedecer à lei de Deus, para que nós tenhamos a Deus como nossa recompensa, porque Deus é o nosso supremo tesouro, Deus é o supremo bem. Por outro lado, a partir do Éden, nós passamos a ter desejos conflitantes. A serpente, por exemplo, indicou para Eva que ela deveria desejar ser como Deus. A partir daquele momento, então, havia algo
que o primeiro casal desejava mais do que obedecer à lei de Deus e receber a Deus como sua recompensa suprema. O primeiro casal passou a desejar ser como Deus mais do que o próprio Deus. O problema é que isso só poderia acontecer, conforme a insinuação da serpente, se o primeiro casal desobedecesse à lei de Deus. O primeiro casal queria obedecer à lei de Deus. Só que para eles conseguirem atingir esse objetivo supremo que eles tinham traçado para si mesmos, era necessário que eles desobedecessem a Deus. E sempre que nós lidamos com um objeto pecaminoso, nós sempre precisamos desobedecer à lei de Deus, aquilo que Deus espera que nós façamos. E talvez seja útil eu apresentar para vocês uma ilustração para que vocês entendam mais adequadamente essa questão. Suponhamos que exista um ladrão, um assaltante. E com certeza existem assaltantes que não gostam exatamente do que eles fazem. Existem assaltantes que talvez concordem com a lei. Eles concordam com a lei que diz que roubar é errado. Se eles forem assaltados por uma outra pessoa, pode ser que eles chamem a polícia. Pode ser que eles levantem a mão e digam: me acudam, SOS, estou sendo assaltado. Pode ser que eles chamem a polícia, o exército. Pode ser que eles se sintam extremamente ofendidos se eles forem assaltados. E com essa atitude, eles demonstram que eles concordam com a lei. Eles demonstram que a lei em si mesma é boa. O problema é que eles desejam o objeto proibido, assim como o primeiro casal desejou o fruto proibido. Esse assaltante pode desejar, por exemplo, um relógio de ouro. Só que na mentalidade dele, ele só pode ter esse relógio de ouro caso ele assalte alguém e quebrante a lei com a qual ele concorda. Ele deseja um bem supremo, algo que ele considera como um bem supremo. Só que ele só pode chegar a esse bem supremo desobedecendo a lei. E, portanto, ele desobedece a lei com a justificativa de que ele deseja algo maior. Para ter o que ele quer, ele se vê forçado a fazer o que não quer. Pode ser que no seu coração, no seu íntimo, ele queira obedecer à lei. Mas para ter o que ele quer, ele precisa desobedecer à lei. E esse é o nosso caso sempre. Deus nos dá a sua lei. Nós olhamos para a lei de Deus e reconhecemos que ela é boa. Todo ser humano que já pisou sobre essa terra tem no seu coração a lei de Deus gravada. É por isso que mesmo aquelas pessoas que se consideram ateias, que de um ponto de vista filosófico não tem base para a moralidade, mesmo essas pessoas não são imorais. Mesmo essas pessoas são talvez fiéis nos seus relacionamentos, mesmo essas pessoas não saem por aí matando, roubando, mentindo. Essas pessoas se submetem a uma certa forma de moralidade, mesmo que elas não reconheçam a existência de Deus. Deus se encarregou de gravar no coração de todos os homens a sua lei. Portanto, nós temos uma noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porém, nós acabamos definindo para nós objetos ilícitos de prazer. Nós acabamos desejando o chamado fruto proibido. Nós acabamos desejando objetos que nos são proibidos pelo próprio Deus. E para nós atingirmos os nossos objetivos, para que nós tenhamos esses objetos, é necessário que nós desobedeçamos a lei de Deus. Basicamente, é esse o ponto de Paulo no versículo 15 que nós acabamos de ler. Nós só podemos ter objetos proibidos caso nós desobedeçamos a lei de Deus. Nós concordamos com a lei. Nós achamos a lei de Deus justa, boa e santa. Nós queremos obedecer a lei de Deus. Porém, a serpente ensinou para nós que existem objetos de prazer mais elevados. Então nós nos entregamos a eles. E para isso nós precisamos necessariamente pecar. Versículo 16. E se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa, ou concordo que a lei é boa. A palavra-chave no versículo 16 é o verbo querer. Se faço o que não quero.
Eu não quero fazer o que é mal, eu quero fazer o que é bom. E se eu quero fazer o que é bom, eu estou concordando com a lei que me ensina aquilo que é bom e aquilo que é mal. Eu estou concordando com a lei, eu reconheço que a lei é boa, mas ao mesmo tempo eu não tenho a capacidade de cumprir a lei. Eu não sou capaz de cumprir aquilo que Deus quer para mim, porque eu sou enganado pelo pecado, eu fui vendido debaixo do pecado. Eu sou um servo do pecado, eu sou um escravo do pecado. Eu não consigo cumprir a lei de Deus, embora eu reconheça que ela seja boa. Essa é a grande miséria da humanidade. É por isso que nós, durante a vida, nos submetemos a situações tão desesperadoras, tão caóticas. Tudo isso por causa do pecado. Nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus, muito embora nós reconheçamos que ela seja boa. E, meus irmãos, é esse o mecanismo que sempre o pecado utilizou e sempre vai utilizar para nos enganar. Ele coloca diante dos nossos olhos um objeto proibido. Algo a que nós só podemos ter acesso por meio da desobediência. O pecado coloca diante dos nossos olhos, por exemplo, a lascívia, a luxúria, a inveja, a cólera, a ira. O pecado coloca esses objetos diante dos nossos olhos e ele nos faz falsas promessas. Ele nos diz, se vocês desobedecerem à lei de Deus, vocês certamente vão obter muitos prazeres, vocês vão obter satisfação, vocês vão obter alegria. É esse o método que o pecado sempre utilizou para nos enganar. Mas essas promessas são invariavelmente falsas. Enquanto o pecado nos promete vida, satisfação, alegria, felicidade, contentamento, ao mesmo tempo nós somos conduzidos à morte. O pecado não quer o nosso bem. O pecado quer nos levar para longe de Deus. O pecado quer nos matar. O pecado quer acabar com a nossa comunhão com Deus. O pecado quer que nós deixemos de olhar para a pessoa de Jesus Cristo e olhemos para os prazeres dessa vida, aqueles prazeres que nos são proibidos. O pecado sempre utilizou essa estratégia e sempre vai utilizar essa estratégia. Ele nos faz pensar que existem objetos de prazer acima de Deus. O pecado nos faz ficar descontentes com a promessa que Deus nos fez, a promessa de que Ele seria o nosso grandíssimo galardão, a promessa de que Deus seria a nossa porção, de que Deus seria a nossa recompensa. Então nós deixamos essa promessa de lado e passamos a nos contentar com promessas falsas feitas pelo pecado. Nós queremos sempre algo imediato, nós queremos um prazer imediato, nós queremos uma alegria imediata, uma satisfação imediata, e por isso nós acabamos dando ouvidos às promessas falsas do pecado. E assim ele nos engana e nos leva à morte, nos leva à condenação. Ele nos faz reprováveis diante do Deus santo, justo e reto. Versículo 17. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Se eu então não cumpro a lei de Deus, é porque eu sou dominado por uma vontade alheia. Existe uma vontade que vem de fora para dentro e que acaba me dominando. No texto do livro de Gênesis, nós lemos que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Esse que em teologia nós chamamos de imago Dei. Imago Dei é uma expressão latina que significa imagem de Deus. Deus gravou a sua imagem na humanidade. E nessa imagem original que Deus havia gravado no homem, essa vontade corrompida não a compunha. Nós não éramos compostos por essa vontade corrompida, por essa vontade pecaminosa. Essa vontade pecaminosa não nos compõe, ela nos decompõe. Essa vontade pecaminosa acaba decompondo ou degenerando a imagem de Deus que havia sido gravada na humanidade. Não de maneira completa, não de maneira cabal, mas em grande medida a imagem de Deus gravada no homem foi perdida por causa do pecado. Então, guardem essa informação. A vontade pecaminosa não nos compõe, ela nos decompõe. É por isso que Paulo fala aqui sobre essa vontade pecaminosa como algo diferente dele.
Paulo está dizendo no versículo 17 que essa vontade pecaminosa não compõe. Essa vontade pecaminosa não faz parte da sua essência. Ela foi inserida posteriormente no homem, mas originalmente ela não fazia parte do homem. Ela passou a fazer parte do homem depois da queda. Mas ela não é um elemento que compõe a humanidade. Ela é uma excrescência que existe dentro de cada ser humano que existe. Então, meus irmãos, nós não podemos jamais perder de vista a recompensa que Deus prometeu àqueles que estão em Jesus Cristo. Deus nos prometeu a vida eterna. Deus nos prometeu que Ele mesmo seria o nosso galardão para todos sempre. O problema é que muitas vezes nós deixamos de lado essa promessa. Muitas vezes nós pensamos que é possível, por alguns momentos, que nós nos entreguemos a certos prazeres que nos são proibidos, para que nós obtenhamos um bem maior do que o próprio Deus. Nós somos constantemente enganados pelo pecado. Não se enganem. É esse o método que o pecado é esse método do qual o pecado se utiliza para nos enganar. Sempre foi assim e sempre será assim. O pecado nos faz falsas promessas. O pecado nos diz que vai nos dar muitas coisas, muitos prazeres, muitas alegrias, quando na verdade tudo que ele nos vai dar é condenação e a morte. É necessário, então, que nós mortifiquemos o pecado que habita em nós. Há duas vontades combatendo dentro de nós. A questão é, a qual vontade nós vamos dar ouvidos? A vontade que vem de Deus, a vontade santa, a vontade justa, a vontade boa, ou a vontade má, a vontade diabólica, a vontade satânica, a vontade pecaminosa? Essas duas vontades estão sempre em oposição uma à outra dentro de nós. A qual nós ouviremos? A quem nós ouviremos? Ao pecado ou a Deus? Que promessas nós vamos considerar mais valiosas? As promessas de Deus, de vida eterna, de paz, de felicidade, ou as falsas promessas do pecado, que fatalmente nos conduzirão à perdição eterna? Irmãos, ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos mata. Não existe um meio termo, não existe uma terceira opção. É necessário que nós declaremos guerra total ao pecado. É necessário que nós nos dediquemos de corpo e alma à santificação. Porque enquanto nós brincamos de ser cristãos, o pecado não brinca de ser pecado. O pecado continua nos sondando, o pecado continua nos tentando. Que nós assassinemos por fim ao pecado. Nós estamos em guerra. A Bíblia constantemente faz uso desse linguajar bélico para definir a nossa situação para com o pecado. Nós estamos em guerra contra o pecado. Como diz Paulo em Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, etc. Nós não estamos lutando contra outros seres humanos. Nós estamos lutando contra o pecado que habita em nós. E numa guerra, nós precisamos estar bem armados. E a arma fundamental da qual nós precisamos para vencer o pecado já nos foi dada. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus fortalece a nossa vontade para que nós possamos vencer o pecado. Não existe nenhum pecado que nós não possamos vencer com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Portanto, não se entreguem ao pecado. Pecar não é necessário. Vocês podem perfeitamente resistir às tentações às quais vocês são constantemente submetidos todos os dias, todos os meses, todos os anos. É necessário que nós façamos guerra contra o pecado. Numa guerra, quando você ouve um pedaço de galho quebrando, você está em completo estado de atenção. Você já aponta a sua arma. Se você ouve farfalhar de uma folha, você saca a sua arma e talvez atire. Numa guerra você é capaz de passar 2 ou 3 noites em claro, acordado. Porque você sabe que seu inimigo quer o seu mal. Você sabe que seu inimigo quer te matar. E isso não é diferente na vida dos cristãos. Nós estamos em guerra contra o pecado. Toda atenção é necessária. Toda atenção é pouco, na verdade. Nós devemos estar no estado de completa atenção. Nós devemos estar alertas
porque o pecado está vindo para nos matar. É necessário que nós matemos o pecado ou ele nos matará. Que essa palavra penetre nos corações de vocês, no meio do Espírito Santo de Deus, e que nós realmente façamos guerra contra o pecado. Nós vivemos em dias difíceis, dias cruéis, dias em que a verdade tem sido atacada, dias em que existe uma grande variedade de ideias no mercado de ideias. E nós devemos fazer guerra, meus irmãos, contra o pecado. Nós devemos acordar do nosso estado de sono. Nós devemos ter em mente que nosso tesouro supremo é Deus. E que por Ele nós enfrentaremos os exércitos que forem. Pelo nome do nosso Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós seremos capazes de enfrentar o pecado que for. Como disse Martinho Lutero, ainda que todos os telhados das casas dessa cidade estivessem repletos de demônios, eu não temeria. Por Deus, nós enfrentaremos os exércitos que forem. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós venceremos o pecado e a tentação. Pois foi para isso que o sangue do nosso Senhor foi derramado. Não para que nós vivêssemos em licenciosidade, em lascívia, em luxúria, em mentira. Jesus derramou seu precioso sangue para que nós vivêssemos em santidade. O sangue de Cristo foi derramado para que nós passássemos a pertencer exclusivamente a Ele. O Espírito Santo de Deus nos capacita a vencermos o pecado. Meus irmãos, que nós nos apossemos a onipotência de Deus que é colocada à nossa disposição. Não existe nenhuma força no universo capaz de resistir à força de Deus. E essa força de Deus está do nosso lado, é à nossa disposição. Então, matem o pecado antes que ele mate vocês. Tá bom?